Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Aqui quem vos fala é o professor Márcio Portela e vamos a mais uma aula aí para o nosso canal Universo Matemático e Físico, professor Márcio Portela, beleza? E hoje nós vamos aí com uma aula de matemática. Vamos falar aí sobre um novo assunto, que é o assunto funções, tá? Mas primeiramente, tá, meu aluno? Vamos aí exibir para você, tá? O chamado plano cartesiano, tá? Espero que você possa ver com tranquilidade aqui o plano cartesiano, que é esse que você está vendo aí agora na tela, beleza? Nós temos aí os eixos X e aqui o nosso eixo Y, tá? Só para você entender como é que funcionam os pontos. Vou colocar aqui alguns pontos. Por exemplo, 2 e 0. Aqui nós temos um chamado par ordenado aqui no plano cartesiano, viu, meu aluno? Isso aqui é a mesma coisa do GPS. Você que joga aí e vê o GPS lá na tela, tá? É a mesma coisa que o plano cartesiano, é uma localização no plano. Aqui, primeiro o valor de x e depois o valor de y. Nós temos aqui o chamado ponto A, como você pode ver aqui, ó. Quando x é 2, a jogada aqui é a seguinte: partindo aqui da origem, que é aqui, ó, significa que, como é 2 e 0, x2, x igual a 2 e y igual a 0, você vai sair da origem, como x é igual a 2, vai duas casas para a direita, se for negativo, vai para a esquerda aqui. Duas casas para a direita, parou aqui no momento. Como y é 0, você não vai nem subir e nem descer, então você vai permanecer aqui no próprio eixo. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, menos 2 e 0. Já vai dar aqui do outro lado, tá vendo? Então, quando o ponto está em cima do eixo x, é porque y é 0, tá bom? Vou colocar aqui outros aqui para você ver, para aparecer no eixo y. Fazendo x 0, 0, e, por exemplo, 3, 0 e 3. Nós temos aqui o ponto C, quando x é 0 e y é 3. O que significa isso? Partindo aqui da origem, como x é 0, você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, permanece aqui. Como y é igual a 3, vai subir 3 unidades. 1, 2, 3. Então, é aqui a sua localização, tá? Vou colocar outro ponto aqui para você ver. 0 e menos 3. 0 e menos 3 vai dar aqui para baixo, tá bom? Então, quando o ponto está marcado em cima do eixo y, é porque x é igual a 0. Aqui é chamado de abscissa e o valor de y é chamado de ordenada. A abscissa, juntamente com a ordenada, ela vai te dar aqui a chamada coordenada, né? As coordenadas que você aprendeu em geografia, latitude e longitude, tem tudo a ver com isso aqui também, tá bom? Vou colocar outros pontos. Aqui é chamado de primeiro quadrante. Vou colocar um ponto aqui que pertence ao primeiro quadrante. Por exemplo, 4 ligado com 2. Olha só, ponto E aqui, ó, 4 ligado com 2, ou seja, partindo da origem, 4 unidades para a direita, como y é 2 positivo, 2 unidades para cima, parei aqui. Ou então é só ligar o 4 com o 2. Então aqui é o primeiro quadrante. Aqui eu vou colocar um ponto aqui do segundo quadrante. Ponto do segundo quadrante, o x é negativo e y é positivo. Vou colocar aqui menos 3 e 4, por exemplo. 4, tá aqui. Tá aqui o ponto F, ó, menos 3 ligado com 4. Partindo da origem, menos 3 e depois sobre 4. Tá aqui o ponto F. Então, aqui é o segundo quadrante. Esses pontos que estão em cima do eixo não pertencem a nenhum quadrante. Vou colocar um aqui do terceiro quadrante. X é negativo. Vou colocar aqui menos 4 e menos 5, por exemplo. Ó, nós temos aqui o ponto G, menos 4 com menos 5, beleza? Terceiro quadrante. E eu vou aqui também colocar um ponto do quarto quadrante para você ver. X é positivo, 5, menos 1. Olha aí o ponto H. 5 unidades para a direita,
uma unidade para baixo, porque o y é negativo. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Tá? Então, o assunto funções, meu aluno, tem tudo a ver aqui com esse plano cartesiano, porque é nesse plano que nós vamos desenhar os gráficos das funções. Tá? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Vou dar um exemplo aqui de uma função do primeiro grau. F de x, nós podemos chamar de y ou f de x, você vai ver isso depois. F de x igual a x mais 2. Você está vendo aqui que gerou aqui essa reta, tá? Vou colocar uma outra função, isso aqui é uma função do primeiro grau, vou colocar uma do segundo grau aqui para você, g, vou chamar de g de x. G de x é igual, vou colocar aqui x ao quadrado, tá? X ao quadrado, ó, já apareceu até aqui a parábola, tá vendo? X ao quadrado é uma função do segundo grau que gerou aqui esse gráfico, tá? Entre outros, tá, meu aluno? Entre outros gráficos, entre outros tipos de funções que nós vamos ver. Mas que é só para você ter uma noção inicial, tá? Agora a gente vai aqui para o nosso slide, tá bom? Para que você possa estar acompanhando agora o assunto de funções, tá bom? Vamos nessa, tá bom? Curta aí os nossos vídeos, tá, meu aluno? Tá? Curta as nossas aulas. Se você precisar fazer comentários, faça. E vamos lá ao nosso slide. Beleza? Vamos lá. Matemática para os primeiros anos aqui, tá beleza? Vamos nessa. O assunto de hoje é funções, tá? Funções, em geral, aqui conceitos gerais. Vamos aí para a definição de função. Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Você lembra que nós inicialmente estudamos sobre os conjuntos, né, de uma forma geral, representações, tudo, né, conjuntos numéricos, que tem tudo a ver também com o plano cartesiano, já que o plano cartesiano são dois eixos, né? O eixo x, que é o eixo real x, e o y, que é o eixo real y, são números reais ali, é o conjunto dos números reais, na verdade, viu? Então, sejam dois conjuntos A e B não vazios. O que é uma função? Uma função f de A em B, do conjunto A para o conjunto B, é uma relação que associa cada elemento de x. Quando eu falo cada elemento de x, é todo elemento de x deve estar associado a um único elemento y pertencente a B. Então, todos os x pertencem a A, todos os y pertencem a B. Tá? Você observa que esse x aqui é y, isso aqui é aquela noção de pau ordenado que eu te dei, x, y, que vai levar também para o plano cartesiano. Mas vamos com calma. Y, o conjunto y aqui, pode ser chamado também de f de x ou f de x igual a y. Então, o que é uma função? Todo elemento de A, cada elemento de A deve estar associado a um único em B, a um único. Ou seja, cada elemento aqui, como se você estivesse olhando para o espelho. Lembre-se da situação do espelho. Quando você olha para o espelho, você só vê uma imagem, você só está ligado a uma imagem. Você não vai produzir duas imagens diferentes, correto? Então, cada elemento aqui, ele tem uma imagem. Então, nós chamamos que f de x igual a y. Beleza, beleza, beleza? Vamos aí a mais situações, né? Então, sejam os conjuntos A e B, e F uma função de A e B. O conjunto A é chamado conjunto de partida, e o conjunto B é chamado conjunto de chegada, tá? Vamos aí a alguns exemplos que você possa compreender bem melhor, tá bom? Vamos lá. Uma empresa revendedora de máquinas agrícolas possui 4 modelos diferentes de tratores, T1, T2, T3 e T4. O preço à vista a ser pago pelo comprador é dado em função do modelo de trator escolhido. Teremos, nesse caso, um modelo de função. Vamos ver aqui algumas possibilidades. Essa possibilidade 1, trator 1 está ligado com 100. F de T1 igual a 100. Então, esse T1 está relacionado com apenas um valor aqui. Ó. T2 está relacionado apenas com esse valor. T3 está relacionado apenas com 120 mil e T4 está relacionado apenas com 150 mil. Veja, cada elemento aqui de M possui um único em P. Então, nós temos aqui uma função, pois cada elemento de M está relacionado a um único elemento do conjunto P.
Vamos a mais exemplos. Vamos a essa possibilidade aqui, ó. T1 está relacionado com 100, T12 está relacionado com 100. Note que esse cara só possui uma imagem, uma única. E esse também só possui uma única imagem. E esse também só possui uma única imagem, que é 120. E o T4 possui apenas uma imagem. Ou seja, de cada elemento daqui só pode partir uma setinha de cada. Se partir duas setas de um daqui já não vai servir, porque é aquela história que eu te falei, você não pode ter duas imagens, correto? Só apenas uma. Então, nesse caso, é uma função, pois cada elemento do conjunto M aqui está relacionado a um único elemento do conjunto P. Beleza, meu aluno? E aqui também para essas aulas servem para você que às vezes faltou a aula, né? E você tem uma oportunidade de estar vendo o que foi passado no dia que você faltou, tá bom? Então você não vai perder nada aqui com a gente. Vamos lá. Vamos a esse outro exemplo. T1 está relacionado com 100, T12 está relacionado com 110, T3 está relacionado com 120. Opa, note que aqui há um elemento que não possui relação com ninguém. Lá não fala que é cada elemento de M se relaciona com um único elemento em P, esse cara não possui nenhuma relação. Então, esse caso aqui não é uma função. Veja só, não é função, pois existe elemento do conjunto M que não se relaciona a elemento algum do conjunto P. Quando falar cada, tem que ser todos, viu, meu aluno? Vamos lá, outro exemplo. Ó, coisa que não pode acontecer, aquilo que eu te falei. Como é que T1 vai ter dois preços diferentes? Você vai comprar um objeto na loja, aí, é 100 mil ou é 110 mil? Ou é um valor, ou é o outro. Confere, meu aluno. Beleza? Até que dois produtos aqui, dois produtos diferentes, podem ter o mesmo preço. Agora, o mesmo produto não pode ter dois preços diferentes. Isso é impossível, né? Não tem como, né, meu aluno? Tá? Ainda mais quando, porque aqui aí um aluno me comunicou uma vez, não, professor, mas porque tem o caso à vista e a prazo. Eu falei, não, mas aqui o problema ele já especifica que são valores à vista. Então não pode o trator 1, o preço à vista ser 100 mil, e esse mesmo trator T1 tem um outro preço que é 110 mil. Lógico, o cara vai comprar por 100 mil, né? Que é o valor, só pode ser um. Então, nesse caso, não é uma função. Por quê? Pois existe elemento do conjunto M que se relaciona com mais de dois, com mais de um elemento do conjunto P. Como no caso esse cara, ele tem duas imagens, não podem ter duas imagens, não pode ter duas caras, né? Mesmo você não vai ter duas caras quando você se olha no espelho, só é uma. Bacana, bacana. Vamos a mais exemplos aqui. E esse caso aqui, pause o vídeo e analise se é função ou não. Pause, diz pause o vídeo. Note, cada elemento de A possui um único em B, correto? Então, nesse caso, é uma função, certinho? Vamos a mais outro exemplo aí para você raciocinar. Pause o vídeo também e dê uma analisada nesse caso, tá, meu aluno? Veja se é função ou não. Veja, volte o vídeo, veja a definição. Veja que cada elemento de A possui um único em B. Nesse caso, nós temos uma função também, tá, meu aluno? Como você pode observar. Vamos a outro exemplo para você fixar ainda mais, que aí você vai ver que aqui não tem perigo aqui com a gente. Olha só, cada elemento de A está relacionado a um de B? Opa! E esse cara? Ele está relacionado com quem? Com ninguém. Como fala cada elemento de A? Todos os elementos de A. Beleza? Então aí, não é função, pois existe elemento do conjunto A que não se relaciona ao elemento algum de B. Quem é ele? É esse 3, ele não se relaciona com ninguém aqui. Então esse caso não é uma função, tá bom? E esse caso é uma função? Pause o vídeo, né? E verifique aí. Faça a sua análise. Você já está vendo aqui aquela coisa. Um objeto não pode ter duas imagens, apenas uma imagem. Então, esse caso também não é uma função, certo? Note que esse elemento B possui duas relações com os elementos do conjunto B. Não pode. Se ele tivesse ligado apenas um, beleza, seria a função. Mas como partiram duas setas, duas imagens, é impossível. Beleza? Vamos agora aos conceitos de domínio, contra domínio e imagem, tá? Sejam A e B dois conjuntos e F uma função de A e B, o conjunto A é chamado de domínio da função, o conjunto B é chamado de contradomínio
Tá? O A, todo A, onde estão os valores de x, né? Do plano cartesiano na realidade mesmo. O conjunto A são os valores de x e o conjunto B os valores de y, tá? Então, domínio contra domínio. Os elementos do conjunto B que foram relacionados na função f formam o conjunto imagem da função. Ou seja, o que é o conjunto imagem? É aquele conjunto que está lá no B, aqueles que receberam as setinhas. Eles são chamados de conjunto imagem, tá beleza, meu aluno? Tá aqui as notações. Domínio é DF, domínio da função, contradomínio CDF, imagem IMF. Vamos a alguns exemplos para você acompanhar melhor e assimilar melhor, beleza? Olha aqui, olha só aqui esse resumo. Todo o conjunto A, onde estão os valores de x, todo esse conjunto é chamado de domínio. Aqui a nossa função f agindo. Todo o conjunto B é chamado de contradomínio da função. E o subconjunto de B, que é o contradomínio, correto? Aqui, esses elementos que receberam as setas é chamado de conjunto imagem. Então, qual é a imagem desse elemento? É esse. Qual é a imagem desse elemento? É esse. Desse é esse e desse é esse. Beleza? Bem simples, bem simples, bem simples. Vamos a esses exemplos. Dados os conjuntos A e B e a função f a seguir, determine os conjuntos domínio contra domínio e imagem. Você sabe, domínio, todos os elementos de A, contra domínio, todos os elementos de B, e uma imagem onde as setas chegaram, o A, o B e o C. Revelando aqui para você, temos aqui que f de 1 é igual a A, ou seja, a imagem desse cara aqui é o A. F de 2 é igual a B, então a imagem do 2 é o B. F de 3 igual a C. Então está aqui todos os conjuntos. Domínio, todos os de A, todos os elementos de A. Contra-domínio, todos os elementos de B. E o conjunto imagem, apenas o A, o B e o C. Esses elementos que receberam as setas. Bacana? Vamos lá. Dados os conjuntos A e B e a relação F, né? Domínio contra domínio imagem. Vamos revelar aqui para você. F de M igual a M, F de 5 igual a 0, como você pode ver, e F de N igual a 0. Quem é o domínio? Todo o conjunto A, que é M, 5 e N. Quem é o contradomínio? Todo o conjunto B, o M e o 0. Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o M e o 0 apenas. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Domínio, todo o conjunto A. Contradomínio, todo o conjunto B. Imagem, os elementos onde chegaram as setas. Tem as ligações, né? Domínio, contradomínio e imagem aqui perfeitinho aí para você, tá bom? Você pode dar o pause no vídeo para estar acompanhando melhor, se quiser copiar no caderno também. Beleza? Dar aquele print na tela também é permitido. Tá? Vamos aí. As formas, as maneiras de representar uma função. Primeira delas, como você viu no início do nosso assunto de funções, usando um diagrama, que é o diagrama de Venn, né? Aquele diagrama de Venn que nós vimos em conjuntos. Só que aqui, esse diagrama de Venn ele está interligado por flechas, por setas. Tá bom? Então, aqui, ó, f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 3, f de 3 igual a 4. Vamos representar essa mesma função aqui, ó. Quando x igual a 1, f de x igual a 2. Ó, quando x igual a 1, f de x, que é f de 1, é igual a 2. Quando x igual a 2, aqui f de x igual a 3. Quando x igual a 3, f de x igual a 4. Esse f de x, como eu te falei, é o mesmo y. Quando x igual a 1, y é 2. Quando x igual a 2, y é 3. Quando x igual a 3, y é igual a 4. Por tabela também, tá, meu aluno? Nós temos também uma outra maneira, que é através dos pares ordenados. No início aqui da nossa aula, você viu o plano cartesiano, né? Com GeoGebra Classic, tá? Aqui, ó, os valores de x aqui, ó, 1, o 2 e o 3, aqui é x e aqui é y. Os valores de x é o domínio da nossa função. Os valores de y aqui é chamado de imagem da nossa função. Então, f de 1 igual a 2. Então, quando x igual a 1, y é igual a 2. Quando x igual a 2, y é igual a 3. Quando x igual a 3, y é igual a 4.
tá? E também nós podemos representar tudo isso no plano cartesiano, tá, meu aluno? Representação cartesiana. Quando x igual a 1, y igual a 2, nós temos esse ponto, o par ordenado 1 e 2. Quando x igual a 2, y igual a 3. Quando x igual a 3, y igual a 4, viu, meu aluno? Aqui no plano cartesiano. Então, muito importante o estudo do plano cartesiano. Até sugiro a você que procure mais sobre o assunto, que leia mais sobre o assunto. Não pode ficar somente as nossas aulas ali na sala, tá? E também aqui nesse ambiente virtual, aqui no YouTube, tá bom? No nosso canal Universo Matemático. Procure mais, procure se estabelecer mais, tá? Beleza, meu aluno? Vamos nessa. Vamos aqui agora para o teste da reta vertical. Esse teste da reta vertical, dado o plano cartesiano, tá, meu aluno? O plano cartesiano, que é aquele que nos foi apresentado no início do assunto, se você tem uma curva lá, tá? Quando que essa curva vai representar uma função? Quando você traçar a reta vertical e essa reta vertical cortar apenas um ponto dessa curva. Se cortar dois ou mais pontos, não representa uma função aquela curva. Tá beleza? É isso que está dizendo aqui. Vamos a exemplos para você ver. Você está vendo aqui? E essa curva em azul, nós cortamos ela com a reta vertical. Observe. Quantos pontos aqui? Ó? 1, 2, 3. Se cortasse apenas um ponto, seria uma função. Mas nesse caso não pode ser, meu aluno. Como pode ser o elemento 3 aqui em x ter imagem 1, ter imagem 4 e ter imagem 6? Não tem como, né? Isso contradiz o conceito, a definição de função. É isso aqui, ó, não pode o número 3 ter ali três imagens, não é verdade? Se fosse o contrário aqui, se o conjunto B aqui, se eu invertesse esses conjuntos, aí tudo bem. Esses três conjuntos aqui poderiam ter a mesma imagem. Agora, esse cara não pode ter três imagens diferentes. Confere? Bacana? Olha só, traçando as retas verticais. Cortou em dois pontos, dois pontos, dois pontos. Não é uma função. Aqui, ó, o gráfico aqui, foi dado aqui o gráfico, a função. Cortou. O 3 tem imagem 2 e o 3 tem imagem 4. Também não é função. Viu, meu amigo? Pause o vídeo, paralise e verifique direitinho. Não pode o 3 ter imagem 2 e ter imagem 4 ao mesmo tempo. Ele só pode ter uma imagem. Por isso que no teste da reta vertical só pode cortar um ponto. Vamos a mais exemplos. Aqui, ó, o 3 tem duas imagens e o 4 tem três imagens aqui. Não pode, tá? Então não é função. E nesse caso, ó, tá aqui o gráfico, tá? Aqui ele está crescendo, crescendo, e aqui ele se tornou uma função constante, que é aquilo que eu te falei. Ó, o 3 tem imagem 4, o 4 tem imagem 4, o 5 tem imagem 4. Ó. Números diferentes podem ter a mesma imagem, mas o contrário não pode acontecer. Então, o mesmo número não pode ter duas ou mais imagens. Então, nesse caso aqui, é uma função. Tá? Ele pediu também o domínio e a imagem, né? O domínio são os valores de x aqui, ó. Vai de 1 até 6, né? E o conjunto imagem, que vai aqui são os valores de y também, que vai de 2 até o 4 aqui. Fechado, fechado. Veja também aqui que está em forma de intervalos, né, meu aluno? Por isso que nós estamos em intervalos lá na parte de conjuntos numéricos, tá bom? Olha outro exemplo. É função, né? Ó. As retas verticais só cortaram um ponto. Aqui o domínio e a imagem, paralise o vídeo e veja com mais atenção. E aqui também, esse segundo caso também representa uma função, viu? Representa uma função. Veja aqui o vídeo para ver o conjunto domínio e o conjunto imagem aqui da função, tá bom? Então, é um teste muito bacana para você verificar se um gráfico representa uma função ou não, tá bom? Vamos aí à chamada lei de formação. A lei de formação de uma função f de a em b é uma fórmula matemática que estabelece a forma com que cada elemento de x pertencente a se relacionará
com o respectivo y pertencente a B. É uma fórmula matemática. Você viu lá no nosso exemplo, lá que eu coloquei, lá no plano cartesiano, no início da aula, eu coloquei uma função lá, f de x igual a x mais 1, se eu não me engano, x mais 2. Aquilo é uma lei matemática. X mais 2, ou seja, se x igual a 1, se é x mais 3, 1 mais 3, 4, né? F de x ao quadrado. F de x é igual a x ao quadrado. Então, essa é a fórmula matemática. Cada elemento x ele vai ser elevado ao quadrado. Se x for 1, ao quadrado é 1. Se x é 2, 2 ao quadrado é 4. Se x é 3, 3 ao quadrado é 9. Beleza? Vamos a um exemplo aqui para ficar prático para você. Sejam os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4, e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a função f de A em B tem a lei de formação dada por f de x igual a 2x, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, que se você pegar os elementos do conjunto A, que são os valores de x, cada um vai encontrar o seu respectivo elemento em B, que aqui é a imagem, isso aqui é o contradomínio, né? Aqui é o domínio, aqui o contradomínio, onde as setas vão chegar à imagem. Então, f de 1, como é que eu calculo f de 1? Quando x igual a 1 aqui, ó, coloco 1 aqui, coloco 1 aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Cada elemento de x que você coloca aqui, a lei de formação, né, ela dobra esse número. Então, o dobro de 1 é 2. O dobro de 2 é 4. O dobro de 3 é 6. O dobro de 4 é 8. Então, f de 4 é 2 vezes 4, 8. O f de 3, 2 vezes 3, 6. O f de 2, 2 vezes 2, 4. F de 1, 2 vezes 1, 2. Está bem explicadinho aqui para você. Pause o vídeo, faça análise bacana. E é isso aí, tá vendo? Isso aqui é uma lei de formação f de x igual a 2x. Pode ser qualquer valor aqui. X mais 2, f de x igual a x mais 2, f de x igual a 1 sobre x, f de x igual a x ao quadrado mais x. Vai depender da lei de formação que o exercício, a questão vai fornecer para você, e você só calcula. Tá bom? Usa o pendas, lembra do pendas, primeiros parênteses, expoentes, multiplicação e divisão na ordem que aparece, e a adição e subtração vai deixar para o final, tá, meu amigo? Você não vai errar uma conta, te garanto, tá? Vamos falar aí também do valor numérico. Esse valor numérico a gente fez na questão aqui passada. Qual é o valor numérico dessa função quando x igual a 1? Substitui 1, 1 vezes 2, 2. O valor numérico dessa função quando x igual a 1, ela é igual a 2. Qual é o valor numérico da função quando x igual a 2? 4. Y é igual a 4 ou f de x igual a 4. Não se esqueça que y é igual a f de x. É a mesma notação, tá? Então tá aí. Então, para você calcular aí um valor específico, um valor numérico, por exemplo, dado uma função y, f de x, em um elemento específico x igual a A, do domínio, basta você substituir. No lugar de x, você vai colocar esse A. E na lei de formação, né? Vai se colocar o A lá na lei de formação. Esse A é o número, você vai colocar o número. E fazer o cálculo. Vamos a um exemplo para você ver como funciona? Né? Nós chamamos aqui f de A, né? O valor f de A ele é chamado de imagem do número A pela função f. Vamos a um exemplo para você ver. Determine a imagem de x igual a 8 para a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 4, que é uma função quadrática, uma função do segundo grau, porque você vê que é uma equação do segundo grau, aqui a lei de formação, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver como é que funciona. Você vai substituir x igual a 8 na lei de formação, ó. Então, aqui no lugar de x, você vai colocar 8. Vai ficar ó, f de 8 igual a 3 vezes 8 ao quadrado mais 4. Aqui pelo pendas, meu aluno. Você não vai fazer 3 vezes 8 primeiro. Aqui eu tenho um expoente, uma potenciação. Você vai resolver primeiro a potenciação. 3 vezes 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais 4. Aí aqui, você vai resolver essa soma? Não, você vai resolver a multiplicação, porque essa multiplicação ela é uma soma, é 3 vezes 64. 64 mais 64 mais 64. Né? 3 vezes 64, 192, mais 4, 196. Ou seja, é a imagem de 8, aqui nessa função, a imagem do número 8 é 198. 196. Então, é um par ordenado. Quando x é 8, y é 196.
6, beleza? Então, f de 8 igual a 196. Então, esse é o valor numérico dessa função quando x igual a 8. Bacana? Vamos lá. Então, tá aí. 196 é a imagem de 8 pela função f. Bacana? Vamos tomar aqui uma aguinha. Vamos aqui a um exemplo bacana. Numa determinada cidade, houve um período sem chuva que durou 152 dias, ocasionando a diminuição do nível de água do reservatório dessa cidade. Se no início da estiagem o nível de água no reservatório era de 12 metros, tá? 12 metros. E o seu nível diminuiu em média 5 centímetros por dia. Neste período, determine a função que descreve o nível de água no reservatório em função do tempo, que nós vamos obter aqui a lei de formação. Você vai ver como é simples obter a lei de formação, é bem intuitivo. Letra B, qual era o nível do reservatório depois de 30 dias? Depois de 30 dias vai baixar 30 vezes 5 centímetros, 5 centímetros por dia. Então, em um dia vai baixar 5 centímetros, 2 dias 10 centímetros, 3 dias, né, 15 centímetros, e 30 dias, 3 vezes 15, vai baixar 150 centímetros, ou seja, 1,5 metro. Mas vamos ver. Aí 12 menos 1,5 metro, né? A gente vai encontrar. Depois de quantos dias o nível do reservatório caiu pela metade? Ou seja, qual é a metade de 12? Não é 6? Vamos lá. Vamos por etapa. Vamos aí obter a função, tá? A função que descreve o nível da água do reservatório. Vamos aqui, ó. O nível inicial, vamos obter aqui, ó. Nível zero. Nível no tempo zero é igual a 12 metros. Nível depois de um dia. Depois de um dia, dia 1, vai ser 12 menos 5 centímetros. Aqui, nós, como estamos trabalhando com metro aqui, o reservatório, a capacidade do reservatório está em metros, vamos colocar esse nível de diminuição aqui diário, vamos transformar ele para metro também, estava em centímetro para metro. Já ensinei isso para vocês, está naquela tabela. Tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí você faz a transformação, anda com a vírgula lá para esquerda aqui, né? Para a direita, né? E aí você transforma direitinho, né? O que está em centímetro para metro. A vírgula vai andar 2 casas aqui para a esquerda. 2 casas vai ficar 0,05, beleza? Então aqui, no dia 1, vai ser 12 menos 5 centímetros, que é 0,05 metros, né? Então tá aqui, 11,95 metros. No segundo dia, 12 menos 0,05 vezes 2. E assim vai, vezes 3 no terceiro dia, vezes 3 no quarto dia, vezes 4 no quinto dia, vezes 5. E no dia T, vai baixar 0,05 vezes T. 12 menos isso, né? Então, meu aluno, essa aqui que é a lei de formação de uma maneira geral. Basta você substituir aqui o tempo, que é o número de dias. Beleza? E para ficar bem melhor, nível depois de T dias. N em função do tempo, nível de água em função do tempo, que é em dias, 12 menos 0,05 vezes T. Então, essa é a lei de formação. Tá aqui a lei de formação. E esse T, meu aluno, essa quantidade de dias aqui vai variar entre 0 e 152, né? Porque durou 152 dias aqui o período da estiagem, da seca. Então, está aqui a nossa lei de formação. Intuitivamente, nós encontramos. Vamos para o item B. No item B, qual era o nível do reservatório depois de 30 dias? Nós vamos pegar a lei de formação que foi dada aí, que já foi encontrada no item anterior, tá? E no lugar do T, vamos colocar 30 dias, né? E vamos fazer o cálculo, que é aquilo que eu te falei. Não é 5 centímetros por dia que vai baixar? Em 30 dias, vai baixar 150 centímetros. 30 vezes 5, 150 centímetros. Né? Transformando 150 centímetros em metro, dá 1,5 metro. Tá, meu aluno? Então, em 30 dias, baixou 1,5 metro. Tá bom? Então, aqui 12 menos 1,5 metro. Então, o nível do reservatório após 30 dias ele ainda está em 10,5 metros. Então, por mês aqui está baixando 1,5 metro.
Correto, meu aluno? Vamos lá. E depois de quantos dias o nível do reservatório caiu pela metade? Tá? Aqui no caso, ele já vai te dar o valor de y para você calcular o valor de x, ou seja, ele vai te dar o nt para você calcular o número de dias que é t. Pode acontecer também, ele pode pedir o contrário, né? É só você substituir, tá bom? Então tá aqui, nt 6 metros, ou seja, o nível final do reservatório de 6 metros. Em quantos dias isso vai acontecer? Então está aqui a função, né? 12 menos 0,05t igual a quanto? Igual a 6. Você vai igualar a função a 6. Com isso, você vai encontrar esse tzinho aqui, ó. Tá bom? Aí aqui vai ficar o seguinte, aqui só a matemática, né, meu aluno? Vamos passar esse 0,05 para o outro lado, vai ficar 0,05 positivo, e esse 6 passa para cá negativo, vai ficar 12 menos 6, vai ficar 6. Aí, invertendo tudo, vai ficar isso. 0,05t igual a 6. Aí, t igual a 6 dividido por 0,05. Esse cara está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Aqui, o problema preferiu trabalhar aqui com fração, né? Ó, 5 centésimos, o 0,05. Por quê? Porque aqui é uma regra da divisão de frações. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 5 centésimos? 100 quintos. Aí 600 dividido por 5, né? Então, quer dizer que em 120 dias, né, o reservatório vai estar aí pela metade. Aí eu te pergunto, vai aguentar os 152 dias, essa água desse reservatório, né? Vai, né? Que é 1,5 metro a cada 30 dias, né? 1,5 metro. Então, mais 30 dias aqui, né? Não estava em 120 dias, ficou em 6 metros aqui, o nível final do reservatório. Então, mais 30 dias vai baixar 1,5 metro. Então, 6 menos 1,5 metro, ou seja, quase no final aqui, em 152 dias, vai estar o reservatório com 4,5 metros de altura, que é um nível, tá, meu aluno? Então, meu aluno, vamos ficar por aqui. Eu te agradeço, tá, por acompanhar essa aula, tá? Aqui tem uns outros exercícios aqui para vocês, para que vocês possam estar aí, né, tentando resolver. Então, tá aí o primeiro, tá? Tire o print aí da tela, paralise o vídeo. Está aí o segundo, para você verificar se é função ou não, pelo teste da reta vertical, né? Vai passando aqui a reta vertical. Aqui eu vou te dar logo spoiler. Passando a reta vertical aqui, você vê que cada reta vertical só corta um ponto aqui da curva. Se corta só um ponto da curva, quer dizer que cada elemento desse só possui uma imagem. Então, é uma função. Aí você vai fazendo aí. Olha só esse outro caso, né? Trace as retas verticais, verifique se é função, tá? Beleza? Vamos a mais outro exercício aí para você. Tire o print da tela. Olha só aqui. Mais um para você. Tire o print da tela, tá? Para que você possa estar exercitando aí. Olha só esse outro, né? Isso aqui é de valor numérico, né? Então é para você, tá aqui dada a função para você calcular o f de 2. Como é que você calcula f de 2? No lugar de x, coloca 2 aqui e faz o cálculo, meu amigo. Acabou. No lugar de x, coloca 1,5 e faz o cálculo. Mesma coisa. No lugar de x, coloca 2m mais 6. Ó, 2m mais 6, 2m mais 6. Faz o cálculo com m mais 6. E qual é o número real que tem o 8 como imagem? A imagem não é o f de x, no lugar de f de x, coloca 8 aqui, ó. Coloca 8 aqui, igual a 5x menos 4 sobre 2. E aí você vai calcular o valor de x que tem a imagem, que resulta como imagem 8. Só substitua aqui. Beleza? Mais uma outra aí, para você calcular valores numéricos, calcular imagem, pause o vídeo e tire o print, né? Mais uma outra aqui, tá bom? Só para você treinar, beleza? Vamos ver. E mais essa outra aqui também, tá? Ó, tá aqui o custo é 100 mais 2x. Qual é o custo de fabricação para 10 unidades? Então, no lugar de x, coloca 10.
Aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 100, 120. Então, para produzir 10 unidades, o custo de fabricação vai ser 120. Essa primeira já dei até a resposta, né? Para produzir 20 unidades, substituo 20 aqui, ó, C de 20. Custo para 20 unidades é 100 mais 2 vezes 20. E aí você vai vendo os outros. Ó, quantas unidades podem ser fabricadas com um custo de R$ 200? Então, no lugar de CX, você vai colocar 200, né? E vai ficar 200, que é igual a 100 mais 2x. E aí você calcula o valor de x, que é a quantidade de unidades para um custo de R$ 200. E assim vai, né? E aqui também é a mesma coisa. No lugar de C de x, coloca 350 e acha o valor de x. É só o contrário. Aqui, você joga o valor de x para encontrar o cx. Nessa, você joga no lugar de cx, joga o valor aqui. É igual àquela primeira que nós fizemos do reservatório, para 6 metros, né? E essa outra aqui também, tá? Pause o vídeo e veja a situação, tá bom? Então, isso aí é o assunto de funções, o assunto inicial que a gente viu, tá? Obrigado por acompanhar até aqui. E aí, veja todos os nossos vídeos aí de conjuntos, até esse de introdução de funções, para que você possa estar resolvendo nossa prova na semana que vem, nosso teste, nossa avaliação. Obrigado, meu aluno, por você acompanhar até aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Até a próxima, meu aluno, tá? Quando nós vamos entrar aí para o segundo bimestre, a gente vai ver as funções. Função de primeiro grau, função do segundo grau, e assim sucessivamente. Valeu, obrigado.